Vitor Costa. Aí está o Vitor Costa. Você não está no cepo não, né? O cepinho em cima, não. É porque está alto, né? Vitor Costa. Olha que situação, hein? A gente sabe que isso infelizmente acontece, mas quando de fato a polícia flagra, Vitor, uma situação como essa, é chocante. Quer dizer, assassinar. E aí, a polícia trouxe mais uma informação. Alguns já confessaram participação no assassinato, são integrantes de facções criminosas e terminaram de assassinar um adolescente inocente, não tem absolutamente nada que desabone a conduta moral dele, e aí eles estavam comemorando o assassinato. Ô Vitor, eu queria que você trouxesse detalhes dessa prisão realizada pela polícia, e se a polícia já tem informações que explicam o assassinato do adolescente, já que o adolescente não tinha envolvimento com crime nenhum. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Dia News. Exatamente, Douglas, esse crime que aconteceu no domingo, né, logo ali na tarde do domingo. Esse adolescente, que é o David Ferreira, ele estaria trabalhando, ele estava participando ali de um trabalho como pedreiro em uma obra, em uma reforma, na verdade, de um galpão na zona norte de Teresina. E quando ele estava deixando esse trabalho, ele acabou sendo abordado por pelo menos 4 criminosos que estariam em 2 motocicletas. Esses criminosos chegaram até o David, iniciaram ali uma conversa, que essa conversa passou para uma discussão, e logo depois, então, eles começaram a perseguir o David. Ele ainda tentou correr pelas ruas do Parque Brasil 3, mas acabou sendo atingido aí por 4 disparos. Um desses disparos atingiu a cabeça do David e isso acabou o levando à morte. A gente esteve hoje conversando com o Tenente Coronel Alves, do BEP, porque logo depois desse homicídio, a Polícia Militar, obviamente, começou a fazer ali diligências em busca dos acusados de ter cometido esse crime e encontraram 4 desses homens, os 4 homens, pelo menos, né, é o que aponta a investigação inicial, os 4 homens que estavam envolvidos nesse homicídio, eles foram encontrados em uma residência também na zona norte de Teresina, comemorando o fato de terem matado, de terem cometido esse assassinato aí do David, um adolescente de 17 anos, que não tem passagens pela polícia, mas que obviamente ainda é alvo aí de investigações para saber qual o envolvimento que ele pode ou não ter com o crime. A gente tem essa reportagem, vamos trazer essa reportagem depois, inclusive, alguns outros detalhes de outros crimes que aconteceram na Zona Norte de Teresina durante o final de semana. Vamos aí com essa reportagem falando sobre esse crime que aconteceu no Parque Brasil 3. A Polícia Militar do Piauí prendeu 4 homens no momento em que eles comemoravam o assassinato do adolescente Davi Ferreira de Souza, de 17 anos. No crime, que aconteceu na tarde do último domingo no bairro Parque Brasil 3, na zona norte de Teresina, a vítima estaria saindo de um serviço quando foi abordado pelos suspeitos e, após uma breve discussão, acabou alvejado com pelo menos 3 tiros, causando sua morte ainda no local. Todo o nosso efetivo foi empenhado nessa missão de diligenciar para localizar e prender esses indivíduos. Então todo o efetivo do CPE estava na Grande Santa Maria da Codipe realizando esta operação, em que culminou na prisão dos 4 indivíduos, mais a apreensão de 2 motocicletas, quando os mesmos estavam em uma residência comemorando o sucesso de ter matado esse rival de outra facção. No momento da prisão, fomos informados por esses criminosos a motivação teria sido por conta de uma guerra, né, uma briga em que possui entre essas facções opostas, facções rivais. Segundo eles, a vítima era um faccionado de uma outra facção que está em guerra com a facção que eles pertencem. Além dos 4 homens presos acusados de terem participação nesse homicídio no bairro Parque Brasil, a Polícia Militar do Piauí também apreendeu 2 motos que teriam sido utilizadas no cometimento deste homicídio. Na ação da morte do menor, nós tivemos 4 pessoas presas, 4 nacionais e 2 motos apreendidas, que foram as motos que foram utilizadas para o homicídio do menor. Aí, Douglas, durante a reportagem, a gente conversando com o Tenente Coronel Alves, ele comenta com a gente que os próprios acusados desse crime, esses 4 homens que foram presos,
eles informaram que o crime teria sido devido à guerra de facções, né? Eles teriam cometido esse assassinato porque tinham essa rixa aí com essa facção rival e que o David, aí, de 17 anos, seria dessa facção rival. Essa informação ela ainda não foi confirmada, como eu disse, foi informado pelos autores desse crime, pelos acusados desse crime, mas que ainda não foi confirmado, vai precisar passar, então, por essa investigação da Polícia Civil do Piauí para saber se, de fato, ele tinha ou não essa ligação com alguma facção criminosa e que, se isso, de fato, teria sido aí a motivação desse homicídio. Mas, Douglas, além desse homicídio que aconteceu no Parque Brasil 3, o final de semana foi sangrento na zona norte de Teresina, porque já na noite de sexta-feira aconteceu um homicídio na ocupação Lindalma Soares, que fica ali na região da Grande Santa Maria da Codipe. Nesse primeiro homicídio, dois homens acabaram sendo atingidos por disparos. Um deles chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas apenas na manhã do sábado foi observado que outro homem também havia sido vítima desses disparos e foi encontrado morto, então, no quintal dessa residência. Então, duas pessoas foram atingidas, uma delas foi encontrado ali rapidamente, foi atingido, foi atendido e levado para o Hospital de Urgências de Teresina, então esse ainda está com vida, e o outro acabou, então, sendo morto, encontrado apenas no sábado. Ainda na manhã do sábado, um outro homicídio aconteceu, dessa vez na região do Risoleta Neves, que fica ali próximo ao bairro Água Mineral. Esse homem ele teria sido perseguido e morto, seria um usuário de entorpecentes, um usuário de drogas, que foi perseguido e morto ali na região da Risoleta Neves. E no final então do domingo aconteceu esse crime que a gente trouxe aqui detalhes, que foi do David. Lembrando que a Polícia Militar do Piauí rapidamente conseguiu prender pelo menos acusados de 2 desses crimes. Foram 3 homicídios. Acusados do primeiro homicídio, que aconteceu na noite de sexta-feira, foram presos. São 2 homens que foram presos e que confessaram que foram os autores desse primeiro crime. E também, na noite de ontem, como a gente trouxe na reportagem, 4 homens que estariam comemorando a morte do David, de 17 anos, também foram presos. Então, pelo menos 2 desses homicídios já teve aí esse desdobramento policial, conseguindo identificar e prender os acusados. Um final de semana sangrento na zona norte de Teresina, Douglas, e que a gente traz essas informações aqui no jornal O Dia News. Pelas informações, pelos detalhes, o final de semana é violento, né? Fazia tempo que a gente não tinha um final de semana violento como este e aconteceu novamente. Obrigado, Vitor. Abraço, Douglas, até mais. Olha, tem um outro detalhe aqui que eu queria falar sobre o final de semana violento. Tem um detalhe, viu, meu primo? Olha só esse caso. Um técnico de enfermagem, estava em cárcere privado desde a última sexta-feira. Veja bem, o técnico de enfermagem foi levado para essa... Ele estava em cárcere privado em uma boca de fumo. Boca de fumo. Foi levado pelos traficantes para lá. Provavelmente membros também de facções criminosas. Então ele ficou parte da sexta, o sábado e o domingo, o dia todo, sendo torturado pelos criminosos. Enquanto isso, a boca de fumo funcionando. Sendo torturado. Escute só. A Polícia Civil, competente, faz esse acompanhamento sempre e recebeu um informe de que tinha uma pessoa em cárcere privado nesse local. A polícia fez campana, fez a investigação e constatou que sim, que havia de verdade. E aí comunicou à Polícia Militar. Os policiais militares prepararam a operação, deram a batida. Infelizmente, os criminosos conseguiram fugir, mas eles resgataram o técnico de enfermagem, que tinha fraturas por todo o corpo, até no crânio. Foi encontrado fratura, no braço, em vários locais. Segundo informações dos policiais que estiveram na operação, esse técnico de enfermagem estava completamente, estava cheio de hematomas, fraturas, fraco e em pânico a tal ponto que ele não conseguia falar coisa com coisa.
Porque imagine só, você é levado para uma boca de fumo, é torturado, e tem um detalhe nessa história que é o seguinte: a morte dele estava marcada para domingo. A morte dele estava marcada para ocorrer no domingo, pelo Tribunal do Crime. Agora você imagina alguém que está em cárcere privado, eu estou em cárcere privado, meu primo, apanhando, sem comer, sem beber, vivendo terror 24 horas por dia. E toda hora os criminosos dizem, ó, domingo você morre, domingo você morre. Eu não sei como é que esse rapaz resistiu ainda. Aí os policiais entraram aí, encontraram droga, celular, arma, uma boca de fumo, né? Levaram o técnico de enfermagem, chamaram o SAMU, levaram, ele recebeu todo o atendimento e o caso está sendo investigado. Então, o Vitor falou de várias mortes aí, mas é importante ressaltar o seguinte, eu destacaria duas. A primeira que o Vitor falou, desse jovem que morreu, foi perseguido, morreu, não tinha absolutamente nada, esse rapaz era trabalhador, não tinha nada, morreu, foi assassinado. E aí os criminosos foram pegos comemorando a vitória, festejando a morte. Foram presos. E esse outro que foi levado, raptado e levado para uma casa onde funcionava uma boca de fumo, ficou em cárcere privado apanhando e só não morreu porque a polícia chegou com a operação. Então, parabéns à polícia militar, à polícia civil, pelo trabalho. Aí. É assim. Tem a seduçãozinha das redes sociais, não tem? Seduçãozinha. Não tem aquela operação que prendeu aquele pessoal, aquelas mulheres em especial, que segundo a polícia faziam apologia a facções criminosas, usavam, segundo a polícia, vou repetir, as redes sociais para fazer propaganda do crime, que era uma forma de sedução, de recrutar pessoas que viam aquela vida lá, meu primo. Jet ski, carro bom, celular de última geração, roupa bonita, da moda, festas. Teve aquela outra festa lá A Fazenda. Você lembra? A Fazenda. Tava lá todo mundo, rapaz, e a distribuição de tantas gramas por dia de maconha, todo mundo lá, rapaz, era um salseiro, viu? Então você vê que as coisas estão realmente beirando, não estão beirando o absurdo, não. Estão passando do absurdo. Antigamente você falava, não, estão beirando do absurdo, não, passando do absurdo. Passando do absurdo. E volto a dizer, imagine se a polícia do Piauí fosse incompetente, ineficiente, não trabalhasse, o Estado aqui tinha virado Estado Islâmico. Ao contrário, segurança pública é referência em todo o país. E nós temos que agradecer, porque tem falhas, tem, em todo lugar tem. Mas é uma das melhores do Brasil. Estou avisando, hein? Estou avisando. Essa história aí, vá estudar, meu amigo. Vá trabalhar. Ah, mas eu não tenho formação, Douglas, eu já tenho tantos... Nunca é tarde você começar a estudar. Tem que trabalhar, faça o seguinte, se matricule à noite. Né, meu primo? Se matricule à noite. E durante o dia, vá vender chinela, vender milho, bote uma barraquinha com bombom, vá trabalhar numa loja, numa empresa, seja o que for, desde que seja honesto, trilhe o caminho do bem. É mais difícil, é muito mais difícil. Eu que o diga, né? Você que o diga. A gente trabalha todo dia, meu primo, só para pagar a conta. Mas a polícia não vai lá em casa, não vai na sua casa. Só se for para cobrar, né? Conta atrasada. Aí todo mundo tem. Aí tinha que construir, assim, 1000 presídios. Porque aí todo mundo, né? Recebe lá as propostinhas para negociar do Serasa. Ó, tem uma proposta aqui para você negociar. Mas, enfim, é o dia a dia de cada um. Honesto. Né? Vou trazer uma pessoa honesta aqui para falar comigo, que é a Aida Maciel. A Aida já tem um histórico, né? No jornalismo piauiense. Pode mudar aí, Fabrício? E acho que ela se aposentou, a Edna, porque a Aparecida ela se aposentou. Aparecida.
Continua na luta, Aparecida. A nossa produtora executiva. Continua na luta. Pode mudar, Fabrício. Continua na luta. Porque não aposentou, né, meu primo? Aquele mundo fantasioso, aquele mundo de perfeição que muita gente imagina que nós, jornalistas, que trabalham na imprensa, este homem que está chegando aqui no estúdio agora, Natanael, e tantos outros. Ah, mas olha, esse pessoal está montado do dinheiro, viu? Falta saber onde está o dinheiro para poder montar, porque eu não sei. Né? Está aí Aparecida trabalhando. A Edna, não sei se aposentou, mas a Edna já também tem o quê? Vários anos trabalhando aí, no dia a dia, na luta, saindo de um emprego para o outro. Então, meu amigo, você vem me dizer, você com 17 anos, Natan, 18 anos, não, porque eu olha, eu não sabia que era traficante que você havia procurado, que era facção criminosa, que você podia terminar preso. Isso quando não morre, né? Quando não morre. É difícil.